Olá pessoal, aqui é o Jorge, professor de AutoCAD e Inventor, e a gente está aqui para mais uma videoaula de Inventor, e onde a gente vai desenvolver nessa aula alguns conceitos como furação e também aplicação e colocação de nervuras com comandos de nervuras ou rib ou também os comandos de furação, e com isso a gente vai utilizar também o comando de cópia de forma matricial ou de forma retangular. É um exercício bem bacana, onde a gente vai fazer uma flange quadrada. Essa flange ela pode ser baixada ou visualizada no blog, que é o projetos.autocadinventor.blogspot.com.br, ou também no Facebook, que é o Projetos de AutoCAD e Inventor. Eu vou estar fornecendo para vocês o link aqui na descrição, e facinho de baixar e visualizar esse desenho para que a gente possa estar executando. No momento que eu fiz eu coloquei esse desenho em uma folha, eu esqueci de fazer algumas cotas, mas a título de exercício é válido. Eu lembro quais são os valores que precisam ser adicionados e a gente vai fazendo isso, e eu vou completando de acordo com o que a gente for desenvolvendo esse desenho. Então vamos lá, é uma flange quadrada. Então a gente vai ter algumas extrusões, e a gente pode começar aqui com o tamanho de 100 por 100, um quadrado de 100 por 100 com uma extrusão de 10. Vamos lá então para o Inventor, e o mesmo esquema, a gente vai para New, Sistema Métrico, Standard Milímetro IPT, e dá o Create. Vou usar ferramentas de Sketch, vou usar o retângulo, e vou estar utilizando a origem agora, o ponto X, o eixo X e Y, o plano X e Y. Vamos lá, e vou criar um retângulo, um quadrado, né, com uma medida aqui qualquer, aproximadamente quadrado, e com os dimensions eu vou criar o tamanho correto. Ele tem 100 por 100. Alteramos então a medida desse quadrado, ele tem 100 por 100, e com isso eu posso finalizar o sketch, e dessa forma a gente vai deixar o desenho certinho. Só vou mudar esse plano aqui para facilitar na hora de fazer a extrusão. Ele fica mais interessante quando a gente utiliza essa visualização aqui. Vamos lá. É isso. Então vamos lá agora para 3D Model, vamos utilizar o Extrude, e ele já vem com 10, correto, é só a gente confirmar. Tem uma extrusão aqui então com 10 milímetros naquela chapa, naquela placa de 100 por 100. Vamos ver o resto do desenho. Eu tenho aqui então um diâmetro interno, que é a furação, com 40, mas eu lembro que esse externo aqui, ele tinha 55, então é 55 externo e 40 interno. A gente pode utilizar duas maneiras. Eu vou fazer o bloco externo primeiramente, e depois a gente faz a furação interna passante, é um furo liso com diâmetro de 40. Então criar um sketch na parte superior dessa chapa e fazer um círculo de diâmetro 55 com a altura de 40. Vamos lá? Crio o sketch 2D nessa superfície. Comando de círculo, a gente já encontra tanto a metade aqui e a metade superior também. Eu consigo encontrar o centro dessa chapa em X e Y, e a gente já pode fazer um círculo com diâmetro de 55. Com isso finalizo o sketch. E vamos extrudar esse círculo que a gente fez com a altura de 40, que era o que estava especificado no nosso desenho. Dessa forma a gente já tem então aquela parte cilíndrica externa desenhada. A interna era um furo que passava por tudo com um diâmetro de 40. Então é facinho da gente fazer também. Vamos para o Inventor, crio um sketch de 2D nessa superfície.
É um pouquinho chato da gente ver, a gente pode projetar a geometria ou não. Vamos projetar a geometria. Projeto essa geometria aqui, ele fica amarelinho, fica fácil de encontrar. E eu vou utilizar apenas o ponto, comando point. E clico aqui no centro desse círculo. Comando point, criei um ponto ali, posso finalizar o sketch. O ponto está ali criado. Com a ferramenta agora de role ou furo, ele já indica ali naquele ponto, ele já reconhece aquele ponto. E eu falo para ele que o que eu vou fazer é um furo com um diâmetro de 40. E ele já mostra para mim então aqui o diâmetro de 40. E a terminação dele, ele já está through all, ou por todo o meu corpo. Então ele já vai reconhecer tanto essa parte cilíndrica e também aquela placa de 100% que havia sido feita anteriormente. Com isso é só a gente confirmar. E eu tenho então a furação feita desde a parte superior até a parte inferior com um diâmetro de 40. Então o desenho já está com uma cara bem próxima daquilo que a gente tinha visto aqui. Vamos dar uma olhada. Agora o interessante é como a gente faz então as nervuras. As nervuras elas são bem simples de fazer. Fazendo uma a gente pode copiar as outras 4. E vamos ver como que é o funcionamento, como que é a aplicação do comando rib ou nervura. Vamos lá. Então eu preciso primeiramente selecionar o plano, o plano que eu vou fazer esse meu sketch. E a maneira que a gente faz isso, eu posso vir aqui em plane e vou selecionar o plano aonde eu vou fazer essa nervura. Eu posso selecionar offset from plane, eu posso selecionar um plano e dar um offset para a posição que eu quero. Eu posso colocar várias outras situações. A que vai me atender de uma maneira simples aqui é essa mid plane between two planes, que é um plano no meio de 2 planos que eu vou selecionar. Então eu seleciono 2 planos diferentes e ela vai dar exatamente um plano no meio desses 2 que eu tiver feito a seleção. Facinho de fazer, ó. Então eu seleciono aqui, seleciono esse plano como a primeira referência, vou para o outro lado e seleciono esse outro plano como referência e ele já dá então o meu mid-plane ou o midpoint aqui no meio daqueles 2 planos selecionados. Facinho da gente fazer. Vamos agora então criar a nervura. Para criar a nervura, eu vou selecionar o sketch. O sketch vai ser feito nesse plano, ele chamou de Work Plane 1. Então seleciono ali. Um detalhezinho que eu acho muito legal de fazer e que eu costumo fazer, quando a gente seleciona um plano, eu clico em F7 e ele corta aquela peça ao meio para mostrar exatamente aonde está o plano. Se eu clicar o F7 de novo, a peça volta por inteiro e aqui a gente corta então a peça para ajudar a visualização. E nesse plano eu vou então projetar 2 geometrias. Vou projetar essa geometria aqui e essa geometria aqui para facilitar a visualização da peça nesse plano e eu criar então referências para estar fazendo a nervura. Vamos dar uma olhadinha no desenho, como que ele é. A nervura está a 9,5 da face com um ângulo de 45 graus. Ela forma aqui, tá vendo? Um ângulo de 45 graus. Então é isso que a gente precisa saber somente, porque se ela está a 9,5 com um ângulo de 45, ela se estende até fazer a junção com essa parte cilíndrica. É só isso que a gente precisa. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar o comando de line, clicar em um ponto qualquer aqui e criar uma linha, por exemplo, de 15, aciona o sinal de menor e ângulo de 45. Sempre que a gente coloca o sinal de menor, a gente muda o parâmetro ali para angulação, tá? Então é 15 com ângulo de 45 e dou um Enter. Desta forma está feito o começo da minha nervura. Ainda falta eu colocar a dimensão
de 9.5 aqui, ela está com 8 e alguma coisinha. Vou só colocar ela na posição correta, que é a 9.5, e posso então finalizar o sketch. Dessa forma eu tenho já o início da nervura. Vamos ver como é que a gente faz para executar o comando de rib ou o comando de nervura. Ele está aqui, rib. E a gente precisa primeiramente selecionar qual vai ser o perfil, né, ou qual vai ser a parte que vai ser feito essa nervura. E ele já mostra lá para mim que ele reconheceu aquela linha e ele vai fazer um comando de nervura. Essa nervura a gente não tem aqui qual é a espessura dela, mas ela tem 5 milímetros. Então eu vou colocar aqui o thickness, vou colocar com 5 milímetros. E a gente pode fazer o seguinte, nesse caso aqui, nessa solução logo abaixo do thickness, eu posso colocar que é 5 milímetros a partir do meio, então ela joga 2,5 para o lado direito, 2,5 para o lado esquerdo. Eu posso colocar essa solução aqui, que é tudo para a direita, essa outra que é tudo para a esquerda, mas no meu caso a que vai solucionar esse meu problema é essa aqui para ambos os lados. E a gente pode também mudar essas outras posições, tá vendo? Aqui ela é uma, deixa o mouse ali para é o normal to sketch plane, e essa daqui ela é a paralela ao sketch. Então nesse caso eu vou usar mesmo a normal, e essa daqui que é a to next sólida, e é só dar um ok. E deu um errinho. Vamos ver o que está acontecendo. Rib, profile. Vamos pegar a visualização. Ah, tá. Extend to profile. E deu o nosso erro. Esse é o perfil. Correto. Legal que tenha dado o errinho. Isso serve também como parte da aula. A solução que vai me dar que vai me gerar essa nervura é a paralela ao meu sketch. Não é então a normal. Vai ser a paralela, e ela não é com a nervura virada para cima, quadradinha, é essa nervura virada para baixo. A gente tem essas duas situações aqui. E então para ambos os lados está correto. A nervura sólida, ela pode ser uma nervura simples, tá vendo, com 1 milímetro, mas não, a gente vai criar uma nervura sólida, e ela é a segunda solução então aqui, que é a paralela ao sketch. E com isso a gente só dá um ok, ele cria a nervura dividindo os 5 milímetros entre aquele plano que foi criado. Então, uma coisa que eu costumo fazer, eu não gosto de deixar, é o plano que a gente criou visível. Então eu clico no plano, com o botão direito em cima da árvore aqui, eu tiro a visualização. E com isso a gente tem a nervura já feita ali. Agora eu vou criar, em vez de a gente fazer todo o processo novamente, é mais interessante a gente fazer uma cópia dessa nervura, e a gente pode utilizar dois tipos de matriz. A matriz retangular e também a matriz circular. Nesse caso dá para usar as duas, eu vou estar usando a matriz circular. Venho aqui em matriz circular, seleciono qual vai ser o elemento que vai ser copiado e mostro logo em seguida qual o eixo de rotação. O eixo de rotação é esse cilindro aqui, pode ser tanto o interno quanto o externo. E eu não vou fazer com 6 elementos, vou utilizar 4 elementos. E a gente dá um ok, dessa forma a gente faz e copia as outras 3 nervuras. Correto? Agora a gente precisa fazer então a furação do nosso desenho. A furação é a parte de 11 milímetros que está marcando aqui, é a parte externa, já contando com o chanfro. Então esse furo aqui ele tem 10. São 4 furos e eles estão distantes de cada face aqui também a 10
a 10 cada lado da face esquerda e também da face superior. Vamos lá fazer esse sketch. Crio um sketch 2D nessa face e vou usar esse ponto aqui como referência para fazer um círculo. Em um ponto qualquer, faço um círculo com diâmetro de 10. Precisamos projetar tanto essa geometria quanto essa para estar fazendo as medições. E eu venho aqui no Dimension de canto até centro com 10. E aqui a mesma coisa, de canto até centro também com 10. E assim a gente posiciona esse furo no local correto. Finalizando o sketch, vou girar aqui para facilitar, a gente vai fazer uma extrusão de corte, um cut ou cut. Seleciono qual vai ser o elemento que vai ser extrudado, coloco aqui que vai ser cut e True All e dou um OK. Ele fez então a extrusão recortando aquele pedaço que havia sido extrudado. E posso fazer a cópia da mesma maneira, como tem uma em cada canto, eu posso fazer uma matriz circular desse elemento, usando esse eixo aqui, vou usar o interno agora, esse eixo de rotação, a 360 graus, que é a volta completa, e com 4 elementos. Dessa forma a gente consegue então copiar os outros 3 furos, né? A gente fez um e copiou os outros 3. Então o desenho está muito próximo de finalizar. É só fazer esse arredondamento aqui nas quinas, nos cantos vivos aqui, e depois a gente aplicar os chanfros e arredondamentos que a peça tem. Vamos fazer esse arredondamento de fora, ele é com 10 também. A ferramenta é o Fillet, ele vem com 2 mm, a gente muda para 10 e pode aplicar nos 4 cantinhos aqui. E vamos girar para ver o outro lado, e aqui também com 10, 4 elementos selecionados. OK, a gente já fez então esse arredondamento nos cantos. Vou fazer os chanfros nos furos, mudar aqui de fillet para chamfer e vou colocar com 0,5, um chanfro bem pequenininho só para tirar aquele canto vivo. Seleciono também os 4, vou selecionar até essa parte de dentro do furo, a parte de baixo e aqui também, e confirmo. Então a gente já chanfrou todos os furos e a furação interna do cilindro da parte superior. Agora eu vou fazer o chanfro nessa parte aqui de fora. Mudo o chanfro para 2 mm. Seleciono essa parte aqui e confirmo. A única coisa que está faltando a gente fazer é o arredondamento das nervuras. Vamos ver como que ela é. É um arredondamento com 2 mm. Para deixar tudo isso bem integrado na nossa peça, como se fosse uma peça forjada ou uma peça feita por um processo de fundição. Vamos lá então. Só aplicar o fillet com raio de 2. E agora a gente só toma cuidado então para aplicar nos pontos corretos. É esse daqui, esse aqui e esse. Esse canto aqui ele permanece com a quina viva do jeito que tá. Então vamos aplicar nos outros. Ele já vai fazendo toda a união dessas peças, ele faz as concordâncias e fica um visual bem interessante na peça. Arredondando tudo. Poderia ter feito num somente e copiado para os outros da mesma forma.
serve como exercício de clicar, porque se você clicar no lugarzinho errado, você acaba perdendo todo o processo. É um processo um pouco burro de fazer desse jeito, né? Eu poderia ter feito em um apenas e copiado para os outros, mas vamos lá agora, só confirma. Então tá lá toda a nossa peça integrada e ficou tudo com os arredondamentos como tinha que ficar. Vamos dar uma olhada como que é o desenho. Exato, ficou da forma que a gente tem aqui. E tá aí então a nossa flange quadrada com as nervuras e furos aplicados de forma bem simples e bem prática. Mesmo esquema de aplicação de material, a gente pode escolher qualquer material para colocar. Aí tudo vai do projeto. A gente tem uma quantidade de material muito grande para ser aplicado. Para quem for, não dá para eu falar de todos, mas quem estiver trabalhando com isso, procure aqui qual é o material mais apropriado para o seu projeto e com certeza vai achar alguma coisa muito próxima, ou até mesmo material que precisa ser usado mesmo. É interessante que dê uma olhadinha aqui nessa biblioteca de materiais e aplique o material que for mais adequado então para o desenho ou para o projeto que estiver sendo executado. Não vou aplicar material nenhum. Posso mudar aqui o modo View de Visual Style para Realistic, não vai mudar muita coisa porque a gente não aplicou nada de material. E a gente tem então o desenho dessa forma feito e vou só salvar esse nosso segundo desenho de 2016. Vou dar um Save As. Vamos lá como aula 2 de 2016. E assim a gente finaliza e até a próxima videoaula. Valeu!